Olá, eu sou o professor De Luca e o assunto é progressão aritmética, parte 2. Continuando o estudo da progressão aritmética PA, nós resolveremos 5 exercícios utilizando a fórmula do termo geral. Se você ainda não assistiu à primeira aula, dê uma paradinha nesse vídeo, assista a primeira aula, depois volte aqui para resolvermos juntos esses 5 exercícios. Lembrando a fórmula do termo geral da PA, nós temos que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes A razão 1, onde AN é o enésimo termo, A1 é o primeiro termo e R é a razão da progressão aritmética, é a razão da PA. Exercício 6. Calcular a razão da progressão aritmética dada com lei de formação AN igual a 5 mais 2N. Nesse exercício ele quer calcular a razão da PA e ele deu a lei de formação que é AN igual a 5 mais 2N. Quando você tem os termos de uma PA, como é que você faz para achar a razão? Você pega um termo e subtrai do anterior, aí você encontra a razão. Então vamos fazer isso aqui. Vamos achar dois termos consecutivos da PA usando a lei de formação. E aí você pega um termo e subtrai do anterior. Então vamos calcular, por exemplo, o primeiro termo. Para achar o primeiro termo é o A1, então o Nzinho vale 1. Como é que eu faço? Aonde tem o Nzinho da fórmula, eu substituo por 1. Então ficará que A1 vai ser igual a 5 mais 2 vezes 1. Ou 5 mais 2, e você encontra então A1 igual a 7. O próximo termo consecutivo do A1 será o A2. Então vamos lá. Para achar o A2, você usa a lei de formação, fazendo Nzinho igual a 2. Então nós teremos que o A2 será igual a 5 mais 2 vezes 2, ou 5 mais 4, que você encontrará A2 igual a 9. Então, para achar a razão, como é que eu faço? Eu faço A2 menos A1. Então, nós teremos aqui o 9 menos 7, que se encontra 2. Então, a razão vale 2. Tranquilo? Exercício 7. Calcular o número de termos da progressão aritmética 10, 13, 16, reticências até o 67. Nesse exercício, ele quer calcular o valor de N, ele quer saber o número de termos dessa PA. Bom, eu tenho que o primeiro termo vale 10, o A1 vale 10. Eu tenho que o segundo termo vale 13, o terceiro termo vale 16 e assim por diante, até que o último termo vale 67. Eu não sei qual que é a posição desse último termo. Aliás, é a que eu quero descobrir. Por exemplo, se eu souber que esse último termo é o 20º, então eu sei que essa PA tem 20 termos. Se eu souber que esse último termo é o 15º, então eu sei que essa PA tem 15 termos. Então eu vou dizer que esse último termo, genericamente, é o AN, é o enésimo termo. Tá? Então eu tenho que o AN vale 67. Bom, então dessa PA eu tenho o primeiro termo e também eu tenho a razão. Como é que eu faço para achar a razão? É só você subtrair um termo do anterior. Por exemplo, eu posso fazer o segundo termo menos o primeiro. Então, para eu achar a razão, eu faço aqui o 13 menos 10, que encontro 3. Bom, para você achar o valor de N, vamos usar a formulinha do termo geral. Então, eu tenho aqui o AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Bom, então eu tenho que o AN será, o A1 quanto é que vale? O A1 vale 10, não é? Mais N, que eu não sei quanto que é, então N menos 1, não é? Não sei quanto que é o N, aliás, é o que eu quero achar, vezes a razão que vale 3, não é? Certo? Bom, agora o AN, o último termo, ou o enésimo termo, eu sei que vale 67. Aí então tenho que 67 igual a 10 mais N menos 1 vezes 3. Só que aplico a distributiva, ó. N vezes 3, 3N menos 1 vezes 3, menos 3. Passo N para o lado esquerdo, passo o número para o lado direito, então terei que
menos 3n igual a 10, menos 3, passo 67 para o outro lado, fica menos 67. Então, nós teremos que menos 3n igual a menos 60, passo menos 3 dividindo, teremos que n será menos 60 por menos 3, então encontrarei que n igual a 20. Se o n igual a 20, o que significa? Que o A20 é 67, ou seja, que o 67 é o 20º termo. Se o 67 é o último termo e ele é o 20º termo, então essa PA tem 20 termos. Certinho? Tranquilo? Exercício 8. Calcular quantos múltiplos de 10 há entre 125 e 316. Para resolver esse exercício, é preciso saber que todos os números inteiros terminados em zero são múltiplos de 10. Por exemplo, os múltiplos de 10 não negativos são 0, 10, 20, 30 e assim por diante. Nesse exercício, ele quer saber os múltiplos de 10 entre 125 e 316. Qual é o primeiro múltiplo de 10 depois de 125? É o 130. Depois vem quem? 140, 150 e assim por diante. Só que ele quer no intervalo de 125 e 316. Qual que é o maior múltiplo de 10 que é menor que 316? É o 310. Então, os múltiplos de 10 nesse intervalo você pode escrever como sendo o 130, 140 e assim por diante até o 310. Repara que essa é uma progressão aritmética. E a razão vale quanto? A razão vale 10. Repara que o primeiro termo é o 130, o segundo 140, até o último termo, o enésimo termo, o AN, que vale 310. Ficou muito parecido com o exercício anterior, não é? Ele quer saber aqui o número de termos. Nós vimos que a razão vale 10, né, que você vai somando de 10 em 10, que o primeiro termo vale 130 e o último termo, o enésimo termo, vale 310. Para resolver esse exercício, é achar quantos termos tem. Você acha o valor de n, e aí você vai achar o número de múltiplos, a quantidade de múltiplos de 10 que tem entre 125 e 316. Como é que eu acho então esse valor de n? A formulinha do termo geral. Então vamos lá, eu tenho que o AN igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Então eu tenho que o AN será o A1 que vale 130 mais n menos 1, não sei quanto que vale o n, é que eu quero achar, vezes a razão que vale 10. Bom, o AN, o último termo aí que eu tenho é 310. Então, eu tenho que 310 será 130. E aí se aplica a distributiva, né? N vezes 10, 10n, menos 1 vezes 10, menos 10. Passo n para o lado esquerdo, passo 1 para o lado direito, trocando o sinal. Então, tenho que menos 10n igual a 130 menos 10 menos 310. Então, menos 10n será menos 190. Para achar o valor de n, eu passo o menos 10 dividindo. Eu tenho que n será menos 190 dividido por menos 10. Eu tenho que n igual a 19. Quer dizer, eu tenho 19 termos, 19 elementos de 130 a 310. Então, eu tenho 19 múltiplos de 10 nesse intervalo de 125 a 316. Certo? Exercício 9. Interpolar ou inserir 6 meios aritméticos entre 7 e 42. Nesse exercício, ele quer que você interpole, que você insira, que você coloque 6 meios aritméticos entre 7 e 42. O que ele quer dizer com meios aritméticos? Ele quer que você coloque 6 números entre 7 e 42, de forma que essa sequência seja uma progressão aritmética, que forme uma PA. Ou seja, você vai pegar o 7, colocar mais 6 números, e depois
por último 42, e essa sequência tem que ser uma progressão aritmética, uma PA. Então eu coloco o 7, mais 6 números e finalmente o 42. Se é uma progressão aritmética, uma PA, então o 7 é o primeiro termo, depois vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo termo, até que finalmente vem o oitavo termo, que é o 42. Certo? Então eu coloquei 6 números entre o 7 e 42, de forma que essa sequência inteira formará uma progressão aritmética. Então nós temos aqui que o A1 vale 7, o A8 vale 42. Para resolver esse exercício, eu preciso do valor da razão. Tendo o valor da razão, eu pego aí o primeiro termo 7, vou somando a razão e acho os números que ele está procurando. E como é que eu descubro a razão? Vamos na fórmula do termo geral. Então nós temos aqui que o AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. No caso eu tenho o oitavo termo, né? O A8 vale 42. Então eu tenho que o A8 será o A1, que vale 7, mais 8 menos 1, vezes a razão, não é? Que é o que eu quero descobrir. Bom, o A8, o oitavo termo, vale 42. 8 menos 1, 7, então terei que 42 igual a 7 mais 7 vezes a razão. Passo o R para um lado, o número para o outro, trocando de sinal, então terei que menos 7R igual a 7 menos 42, ou menos 7R igual a menos 35, passo o menos 7 dividindo, nós teremos que o R será menos 35 por menos 7, então o R será igual a 5. Ou seja, a razão vale 5. Como é que eu acho então esses números, esses meios aritméticos? É só você pegar o primeiro termo e ir somando a razão, a progressão aritmética, né? Então a razão é 5, então eu pego 7, soma 5, encontro 12, somo 5, encontro 17, soma 5, 22, soma 5, 27, soma 5, 32, soma 5, 37, e se eu somar 5, encontro 42. Então esses são os números que ele está procurando. Esses são os meios aritméticos, tá? Então, serão 12, 17, 22, 27, 32 e 37. São 6 meios aritméticos que ele está procurando. Exercício 10. Calcular o 14º termo de uma progressão aritmética, sabendo que o 5º termo vale 8 e o 9º termo vale 20. Esse é um exercício bastante comum de progressão aritmética, que ele te dá 2 termos e te pede um terceiro. Nesse exercício, então, a situação é a seguinte. Ele fala que o 5º termo vale 8, que o 9º termo vale 20, ele quer saber o valor do 14º termo. Repare que se eu tivesse o valor da razão, eu pegava lá o 20 e ia somando o valor da razão até chegar ao 14º termo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um artifício matemático, vamos fazer um truque e vamos calcular a razão usando uma outra PA. Vou imaginar uma PA que o primeiro termo vale 8, o 5º termo vale 20 e a razão será então a mesma. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que dessa maneira você já consegue calcular a razão com a fórmula do termo geral. Então vamos lá, eu tenho que o primeiro termo vale 8, que o 5º termo dessa nova PA vale 20, e eu vou achar que a razão. Então vamos à formulinha aqui. Então tenho que o AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então o A5 será igual ao A1 mais 5, né? O N vale 5, menos 1 vezes a razão, que eu não sei quanto que é. Só que o A5 vale 20, o A1 vale 8. Então, terei aqui que 20 igual a 8 mais 5 menos 1, 4. Então, 8 mais 4R. Passa R para um lado, 8 para o outro, ou melhor, 20 para o outro, com o sinal trocado. Nós teremos aqui, menos 4R igual a 8 menos 20. Menos 4R igual a menos 12. Passo menos 4 dividindo. O R será menos 12 por menos 4. R será igual a 3. Então, nós temos que a razão vale 3. Basta você somar 3
ao número 20. Então, eu tenho 20 mais 3, 23, mais 3, 26, mais 3, 29, mais 3, 32, finalmente mais 3, você encontra 35, que é o 14º termo que ele está procurando. Se no lugar do 14º termo ele quisesse um termo bem maior, né, de ordem bem maior, por exemplo, 100º termo, para você não ter que escrever todos os números até chegar ao 100º termo, aí você usava a formulinha do termo geral de novo, e você já tem a razão, né? E aí você chegava no 100º termo. Tranquilo? Certinho? Essa foi então a segunda parte de progressão aritmética APA. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários. Obrigado por ter assistido e até o próximo.